Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no programa de hoje falaremos sobre impacto das taxas de juros nos seus investimentos. Então a gente vai falar sobre o movimento das taxas de juros, o que teve como resultado da queda das taxas de juros nos últimos tempos, as consequências disso, a performance das taxas de longo prazo e também como isso impacta no crédito oferecido pelos bancos nos principais produtos. E para falar sobre esse tema, estou aqui com o meu caríssimo colega Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala aí, Rafa, tudo bem? Fala pessoal, fala Habib, tudo bem? Um prazer estar com vocês novamente. Vamos falar um pouquinho sobre esses movimentos que a gente tem observado nas taxas de juros e como isso se relaciona com a nossa vida, né? Com o mundo dos investimentos. Pois é, Rafa, tem tudo a ver com a gente, né? E aí, de novo, mandando um abraço aqui para o nosso outro colega, Marco Palhares, que está lá cuidando do Antônio, né? Recém-nascido aí. E a gente sente falta, viu, Marquinhos? Então, em breve, volte, hein, para contribuir aqui com o nosso canal, mas vai lá cuidar, que é importante. Bom, aproveito para pedir para você que está ouvindo pelo BTCcast ou acompanhando pelo YouTube para também seguir nosso Instagram, @instabtcompany. Segue a gente lá, que tem conteúdos exclusivos para você. E bom, falando aqui sobre o tema, hein? Rafa, é o seguinte, muita gente, né, deve ter observado que as taxas de juros historicamente longas no Brasil, quer dizer, historicamente altas no Brasil, né, muito altas, chegando aí, né, num passado não tão distante, 14, 25%, né? Hoje estão em 2%. A gente está falando aqui da meta Selic, né, vamos dizer, a taxa básica da economia. Rafa, para começar, né, como que se deu essa queda toda, né? O que que teve como base, né, como fonte essa queda nas taxas de juros, né? E depois a gente fala um pouquinho mais sobre quais as consequências disso. A gente sabe que o Banco Central define a meta Selic de acordo com o regime de metas para a inflação. Então, com base na meta de inflação medida pelo IPCA, o Banco Central decide se vai aumentar a meta Selic ou diminuir a meta Selic. Como é que funciona essa relação? Basicamente, quando a inflação está acima daquela que foi estipulada como meta, o Banco Central aumenta a meta Selic para fazer basicamente com que a demanda agregada diminua. Por que a demanda agregada diminui? Porque o crédito fica mais caro, né? Então, toda vez que o Banco Central aumenta a meta Selic, em tese, a consequência disso é que o custo do dinheiro aumenta, por consequência, a demanda agregada cai. Se a demanda cai, a inflação tende a arrefecer. Então, o Banco Central faz isso quando a inflação está acima da meta. E quando a inflação está abaixo da meta, o Banco Central faz o inverso, ele começa a diminuir a meta Selic para fazer com que a demanda aumente, portanto, ele gera um estímulo aí para que a economia volte a se aquecer e a inflação suba, né, em direção a meta. E se a gente olhar para o histórico, né, isso que você comentou, Habib, a respeito da taxa Selic ou da meta Selic em torno de 14 e 25%, isso a gente está falando do período ali em agosto de 2016. E esse efetivamente foi um período de inflação bastante elevada, né? O IPCA estava até relativamente descontrolado. Isso tem uma série de razões, não vou entrar tanto no detalhe aqui, mas né, isso fez com que, né, para frear de forma abrupta essa demanda ou essa inflação, o que aconteceu foi que o Banco Central optou por elevar a meta Selic. E lembra que nessa época a gente estava atravessando um período de recessão, mas mesmo assim o remédio amargo, né, do aumento das taxas de juros foi adotado porque entre uma inflação alta e o risco de uma inflação totalmente descontrolada e você jogar um pouco mais de água fria na economia, a decisão foi elevar a meta Selic para segurar a inflação, porque efetivamente uma inflação muito alta acaba com o poder de compra de qualquer trabalhador. Nessa época, eu me lembro bem, eu ia almoçar, ia para os restaurantes e os aumentos eram constantes e aquilo me incomodava bastante, né? Isso acontece não só com o alimento, mas em várias outras áreas, né, de itens e serviços que a gente
consome. Então, a taxa estava em 14,25 e após esse período, enfim, houve uma série de mudanças na economia brasileira, mudanças para o bem da economia, vamos dizer assim, que fizeram com que o Banco Central tivesse espaço para cortar a meta Selic até o patamar de 4,25% em fevereiro de 2020, que foi exatamente o período ali pré-crise da Covid-19. E nessa época, obviamente, com o estouro da crise de saúde, qual foi o problema? O problema é que uma série de estabelecimentos, o que fez com que, obviamente, o serviço fosse impactado, mas eles também estavam tendo um risco do outro lado, que é um risco decorrente do aumento do desemprego, né? E aí então, por um lado, você poderia ter um pouco de diminuição da oferta por conta do fechamento desses estabelecimentos, mas o risco do aumento do desemprego era bem maior. Então, isso fez com que o Banco Central começasse a colocar um estímulo ainda adicional, diminuindo, cortando mais a meta Selic para o recorde de baixa, né? Recorde histórico, ninguém imaginaria, pelo menos nesses últimos meses, que a Selic pudesse chegar aos atuais 2% ao ano. E aí agora a gente está numa discussão, porque isso gerou, entre outras coisas, né? Entre outros, não foi só isso, obviamente, o único fator, mas isso também contribuiu para que o dólar subisse bastante, e o que gera inflação. E agora a gente está numa discussão de justamente como é que vai ser a questão da oferta versus a demanda, porque a gente sabe que muitos negócios quebraram, mas existe também muita ociosidade na indústria e o desemprego sim está aumentando. Então, nesse balanço, o Banco Central hoje não vê riscos grandes da inflação voltar a aparecer e, portanto, ele pretende, o que ele está fazendo aqui é o famoso forward guidance, né, que ele fala um pouquinho do que ele está vendo para frente, do que ele está esperando aí de ações que ele deve tomar no futuro. Ele tem sinalizado que vai manter essa taxa de juros em 2% ao ano. Pois é, isso é uma expectativa, né, de manutenção de taxas mais baixas, e isso, Rafa, traz uma transformação na mentalidade dos investidores, né? Sejam os investidores institucionais, qualificados, até os pequenos investidores. Porque até então, muita gente colocava o dinheiro, seja na poupança ou em alguma aplicação de renda fixa, e ele rendia 14% ao ano, né? Às vezes alguma aplicação um pouquinho mais arriscada, 15%, 16% ao ano, e uma mais conservadora, 10% ao ano, que é um retorno bastante alto, bem expressivo. Hoje não tem mais essa opção, né? Então, uma aplicação em renda fixa, ela vai render algo próximo da meta Selic, se for um pouquinho mais agressivo, um pouco mais, né? A gente vai falar sobre as taxas de longo prazo, né? As longas. Porém, essa mudança trouxe um cenário diferente para os investidores, e você consegue observar uma mudança no perfil de investimento aí, Rafa? Quando a gente observa, Habib, o comportamento do investidor brasileiro, nós verificamos que, culturalmente, boa parte da poupança realizada pelo brasileiro é direcionada ainda, sempre foi, para produtos remunerados com alguma regra relacionada à própria meta Selic, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da poupança, de um CDBDI, de um crédito privado, remunerado pelo DI também. Todos esses produtos têm a remuneração atrelada à Selic. E, obviamente, uma coisa é você fazer o investimento nesses produtos quando a Selic é 14,25%, e outra coisa é você fazer o investimento com a Selic a 2% ao ano. Hoje a Selic ela não consegue nem gerar um ganho real, ou seja, uma rentabilidade que seja superior à inflação. E aí, nesse cenário, o que acontece? Boa parte dos investidores começa, obviamente, a migrar o seu recurso. Então, ninguém mais quer deixar o dinheiro investido em um ativo que paga só 2% ao ano. Portanto, uma parte do recurso que antes ficava no CDBDI, na poupança, ou em créditos que remuneram de acordo com o CDI, está saindo desses produtos e sendo direcionado para outros ativos, como, por exemplo, a Bolsa de Valores, os fundos imobiliários ou, eventualmente, até alguns produtos de renda fixa de mais longo prazo. A gente pode falar aqui, até curiosamente, sobre o comportamento das taxas de curto prazo, mas também das taxas de mais longo prazo. E a gente vai ver que não necessariamente quando a taxa de curto prazo cai,
a taxa de longo prazo se comporta dessa maneira também. Mas, de qualquer forma, o brasileiro ele ainda não está, talvez, se aproveitando tanto de oportunidades que possam estar surgindo também na renda fixa de mais longo prazo. E aí, por diversas razões, às vezes pela oferta de produtos do banco, às vezes pelo direcionamento do gerente, às vezes por uma questão relacionada à própria educação financeira do cliente, enfim, aí a tomada de decisão de para onde esse recurso vai ser direcionado é de cada um. Mas o fato é que sim, tem bastante dinheiro saindo da poupança, dos fundos DI, de ativos que são remunerados de acordo com a Selic e sendo direcionados para outros produtos, outros ativos. Então, acho que tem até um dado interessante, você deve ter aí na manga, né, a quantidade de CPFs na bolsa, né? Porque muitas vezes o investidor buscando uma rentabilidade um pouco mais alta assume um risco um pouco maior na renda variável e isso se reflete no número de pessoas que investem em ações ou eventualmente fundos multimercado, fundos de ações e assim por diante. Mas você tem esse dado aí do número de investidores aí na bolsa, Rafa? Esse dado é bastante interessante, porque em abril de 2019, Habib, a Bolsa ela atingiu um marco, vamos dizer assim, histórico, que foi o primeiro milhão de CPFs de investidores, né, de investidores pessoa física. Então, isso em abril de 2019. Em março de 2020, e aí isso coincide mais ou menos com aquele momento que a Selic chegou a 4,25%, o número de CPFs na Bolsa chegou a 2 milhões. E hoje, ou no final de setembro de 2020, esse número chegou a 3 milhões de investidores. Ou seja, ainda é pouco, né, frente ao potencial desse número, ou seja, o número de CPFs na Bolsa pode tranquilamente ultrapassar aí os 10, 20 milhões. Isso deve acontecer ao longo dos próximos anos. Mas, de qualquer maneira, foi um salto importante, né? Triplicou aí no período de 1 ano e meio, mais ou menos, e obviamente isso está totalmente relacionado à queda nas taxas de juros de curto prazo, a queda na meta Selic. Exato. Então, hoje, muitos investidores, né, você que está ouvindo a gente, ou assistindo, deve pensar ou já investir em ativos de renda variável. A gente está falando aqui de ações, fundos imobiliários, eventualmente até investir no exterior, né? Aí é uma outra conta, não entra nas CPFs da B3, até que a gente falou semana passada, né, das BDRs e a nova política, né? Então, a partir de agora também, as BDRs, os recibos, né, de ações que são de fora do Brasil, né, mas negociados aqui na B3, também contam como renda variável e muitos investidores estão fazendo essa migração em busca de maiores rentabilidades. Mas beleza, aí você fala que uma possibilidade da pessoa sair da rentabilidade lá de 2%, né, do CDB-DI, do fundo DI, ou menor ainda no caso da poupança, mas tem uma outra opção dentro da renda fixa ainda, que é um pouco menos explorada, mas que virou assunto em muitas pautas econômicas recentemente, que são as taxas longas, né, ou as taxas de juros de longo prazo. A gente está falando aqui também de produtos de renda fixa, né, e aqui muito relacionado a títulos do Tesouro, né, de longo prazo. Eu queria que você colocasse um pouco dessa dinâmica, Rafa, porque você já comentou que não necessariamente porque a taxa diária, vamos dizer assim, a Meta Selic caiu muito, que a taxa de longo prazo acompanha. Então, como é que funciona, né, esse negócio de taxa de longo prazo e por que que ela teve essa discussão recente, teve um aumento recentemente também? Se você puder falar um pouco dessa dinâmica, acho que ajuda também. É engraçado, né? Porque a meta Selic saiu lá dos 4,25% pré-crise para 2% agora. Mas se a gente olhar para as taxas de juros de mais longo prazo, são essas que você está colocando, não foi bem isso que aconteceu. Então vamos lá. Basicamente na renda fixa, hoje, se nós fizermos um investimento via Tesouro Direto em títulos públicos, nós temos a opção de investir no Tesouro Selic, que é aquele remunerado pela taxa Selic, nos títulos pré-fixados e nos tesouros IPCA, que são aqueles títulos que protegem da inflação. Nos pré-fixados, a gente tem prazos de vencimento dos títulos que vão desde 2023 até 2031. E nos tesouros IPCA, a gente tem títulos que têm vencimento até 2055. Então, eu consigo fazer um investimento hoje num ativo de renda fixa atrelado ao IPCA se eu levar ele a vencimento, ele vence só em 2055.
Vamos pegar para ilustrar o Tesouro pré-2026, por exemplo. Pré-crise, a taxa de um tesouro pré-fixado 2026 estava girando em torno de 6 a 6,30%, mais ou menos nesse range aí, nessa faixa. E o fechamento de mercado, agora de final de novembro, né? Essa taxa está chegando perto dos 8%. Então, ela já passou dos 7,7%, estava em torno de 7,74%, 7,75% mais ou menos. Então, olha como não necessariamente a queda na meta Selic, que é a taxa de curto prazo, implica na queda das taxas de mais longo prazo. Isso falando do Tesouro pré-fixado 2026. E aí, para a gente olhar para um segundo exemplo, que agora vamos pegar aqui para vocês o Tesouro IPCA mais 2035. Pré-crise, ele estava pagando uma taxa acima da inflação de mais ou menos 3,4%, 3,5%, chegou a pagar até 3,20%. E agora, né, final de novembro, ele está com uma taxa de mais ou menos 4,20% ao ano acima da inflação. Então, olha como essas taxas subiram. E por que isso aconteceu? Por duas razões. Primeiro, porque hoje fala-se muito sobre um risco inflacionário, né? Pode ser que a inflação ela convirja para o centro da meta estabelecida pelo Banco Central, mas cada vez mais, ou existe uma parte dos economistas que estão alertando por isso da inflação descontrolar, e só se isso acontecer, a meta Selic vai ter que subir, e isso, obviamente, acumulado ao longo do tempo, se refletiria nas taxas que a gente está vendo nos tesouros pré-fixados agora. Então, tem uma parte do comportamento dessas taxas que é explicado pelo risco inflacionário, mas tem também uma parte que está relacionada ao que a gente chama de prêmio de risco. O que é esse prêmio de risco? É uma gordurinha ali de taxa que aparece na renda fixa que está associada às incertezas futuras. E aí é tanto a incerteza relacionada à própria inflação, porque o mercado faz uma estimativa, mas ele pode estar errado, mas também tem um componente de prêmio de risco associado ao risco fiscal do governo. Quando a gente coloca dinheiro em título público, a gente está emprestando dinheiro para o governo. E se o governo, por alguma razão, atravessa uma situação fiscal um pouco mais delicada, isso se traduz num risco maior de inadimplência, né? E como também existe muita incerteza em relação a isso, a gente não sabe se o governo vai caminhar por uma direção de um fiscal mais controlado, mais sustentável, ou se alguma coisa pode acontecer de tal maneira que a capacidade de pagamento do governo diminua. Como esse risco ele é muito iminente e a gente está muito no fio da navalha, o mercado começa a jogar prêmio de risco para as taxas e essas taxas começam a subir também. Então, o comportamento das taxas observadas está relacionado basicamente a esses fatores. Mas olha como, então, de novo, não necessariamente uma queda da Selic implica numa queda das taxas de longo prazo. E aí, esses títulos passam a surgir como uma alternativa, sim, interessante, porque fazer um investimento num pré-fixado com prazo de 5 anos aproximadamente, a uma taxa de quase 8%, não é uma alternativa ruim, né? Dentro de um plano financeiro, tem espaço para esse tipo de título. Ou colocar no IPCA, que está pagando um juro real de 4,25%, 4,30%, e um mundo de taxas de juros zero. Né? Obviamente, eu estou falando aí principalmente dos países desenvolvidos, mas quando a gente começa a usar benchmarks e olhar para referenciais comparativos, as taxas de juros no Brasil são altas. E pensar numa taxa real de 4,20%, 4,30%, a gente pode considerar que isso é uma taxa atrativa. Portanto, esses ativos surgem como uma boa alternativa, mas eu não tenho estatísticas aqui, mas acho que o investidor ainda não olha tanto para o Tesouro Pré, mas certamente está tendo também uma migração de recursos da Selic para esses ativos de renda fixa de mais longo prazo também, tanto os pré-fixados quanto os indexados ao IPCA. Pois é, Rafa, você trouxe aí uma lição de casa, então vale a pena a gente olhar para compartilhar aqui com o pessoal sobre essa popularização eventual, aí, essa tese, a hipótese, no caso, de que títulos de longo prazo possam ter um pouco mais de adeptos, vamos dizer assim. Mas é importante comentar, né, que os títulos pré-fixados, né, que estabelecem essa relação que o Rafael comentou, eles são títulos que podem ser, no caso dos títulos públicos, Tesouro Direto, podem ser negociados diariamente, porém, né, eles são títulos cujo valor pode variar
entre esse espaço até o vencimento, né? Então, você pode correr o risco de perdas reais no seu investimento nesses produtos, tá? Então, é importante colocar isso no perfil do investidor, no destino, no objetivo do seu investimento, que o Marquinho comenta muito aqui, né, sobre o objetivo do investimento, para analisar isso. Sobre os riscos, o Rafa ponderou muito bem, né? As expectativas de inflação, elas acabam influenciando, e para alguns economistas, alguns investidores, o risco fiscal, né? Tem uma linha bastante relevante aí na, nos estudos e nos especialistas econômicos de que esse risco fiscal ele não é tão preocupante, dado que o Brasil é um país com soberania monetária, né? Mas o risco inflacionário ele é ponderado também, fora, claro, todo o prêmio do tempo. Agora, Rafa, falando sobre um outro ponto para a gente encaminhar para o último tópico desse papo de hoje, né? Tanto as taxas da meta Selic, né, as taxas diárias, como as taxas de longo prazo, elas não influenciam só essa tomada de decisão no próprio investimento, mas também influenciam nos produtos bancários, né? Então, nos produtos de crédito. Eu acho que você tem um caso interessante aí para compartilhar, mas como que afeta, né? Como que a Selic e as taxas de longo prazo, eventualmente também, afetam os produtos de crédito, hein? Eu trouxe um dado que talvez a maior parte do nosso público não conheça, mas que diz respeito ao funding dos bancos. Então, uma instituição financeira trabalha como intermediador financeiro, né? Então, o banco toma dinheiro emprestado numa ponta e empresta na outra ponta a uma taxa mais alta, e ele embute o que a gente chama de spread bancário, e é daí que vem a receita dos bancos. E hoje, em torno de 80% do passivo, ou desse dinheiro que os bancos captam, vem de produtos remunerados de acordo com a meta Selic, ou relacionados à meta Selic. Portanto, o custo para que o banco capte esse dinheiro está atrelado à própria meta Selic, que hoje está em 2%, então é bastante baixo. Claro, se o banco está captando, então, 80% do seu recurso a uma taxa mais baixa, ele é capaz também de repassar na outra ponta a uma taxa mais baixa. E aí, vamos ilustrar com alguns exemplos. Um bastante recente e ilustrativo é o produto de crédito imobiliário do Itaú, que é atrelado à poupança. O Itaú agora abriu uma linha de crédito imobiliário em que ele oferece uma taxa de 3,99% ao ano fixa, mais a remuneração da poupança. Então, é como se o Itaú tivesse travando esse ganho para ele de 3,99 ou embutindo essa taxa para fazer frente ao risco de inadimplência e tivesse se protegendo da oscilação na remuneração da poupança, colocando uma parte ali variável de remuneração. Então, ele capta a poupança e uma outra informação que talvez nem todos conheçam, 65% do recurso captado via poupança tem que ser destinado para o crédito imobiliário. Então, o Itaú capta via poupança. Então, ele está pagando a taxa da poupança para quem emprestou dinheiro para ele e repassa esse dinheiro na outra ponta para quem está tomando crédito imobiliário a taxa da poupança mais 3,99%. É claro que, só para também deixar bastante claro, as taxas de longo prazo interferem no custo do crédito, porque as taxas de longo prazo elas trazem a informação, embutem a informação da expectativa do mercado em relação ao acúmulo da meta Selic. Então, obviamente, o banco não pode fazer um empréstimo olhando só para a taxa de curto prazo, ele tem que estar com o olho na taxa lá de longo prazo também. Mas quando o Itaú, por exemplo, adota ou coloca um produto como esse no mercado, ele está se defendendo das oscilações, né, da remuneração da poupança e travando um spread de 3,99. Se a poupança, ou se a meta Selic continuar bastante baixa, porque a poupança remunera 70% da meta Selic, né? Se a meta Selic continuar bastante baixa, quem tomou esse financiamento vai continuar pagando pouco, né? Que vai pagar ali 70% da Selic mais o 3,99. Então, um produto bastante interessante e que demonstra, né, de forma direta como essa queda nas taxas de juros está promovendo aí o surgimento de alguns novos produtos. Só para fechar essa parte de crédito imobiliário, se a gente olhar hoje para as taxas pré-fixadas, né, adotadas pelo mercado,
A gente tem aí desde mais ou menos 7% até 8%, alguns bancos estão oferecendo. E o banco, nesse caso, também está captando a taxa de curto prazo e emprestando a uma taxa de 7%. E aí ele joga esse spread, que seria a diferença do 2 por 7 ou 8%, para se defender também de risco de inadimplência e possíveis aumentos da meta Selic ao longo do tempo. Né? Mas, então, o impacto é direto. Né? O impacto da queda das taxas de juros de curto prazo, dado que 80% dos passivos está relacionado a essas taxas, o impacto é direto no crédito. O crédito fica mais barato. Excelente, Rafa, você ter pontuado a questão do funding, né, e como isso acaba afetando os produtos de crédito, né? Crédito imobiliário é um dos mais reconhecidos, né, até saindo do Itaú aqui, que a gente não está fazendo nenhum jabá para o Itaú, mas é um produto novo que vale a pena comentar. A própria Caixa Econômica Federal, né, que é muito grande em crédito imobiliário, desenhou produtos nessa mesma linha voltados para IPCA, né? Então IPCA mais uma taxa pré-fixada, e também produtos pré-fixados, né, total, com uma taxa menor, dado que o custo do funding também caiu. Né? Então é interessante partir para essa análise, porque a gente aqui está falando de investimentos e tal, mas dentro da educação financeira é muito importante saber trabalhar com produtos de crédito também. Né? É um pouco mais incomum uma pessoa que seja privilegiada a ponto de nunca precisar de um produto de crédito imobiliário, de um financiamento de veículo, etc. Então, é importante para o planejamento financeiro seu, né, da pessoa que você está ajudando, enfim, de quem quer que seja, entender a dinâmica também dos produtos de crédito. É um assunto que a gente vai trazer mais aqui, né, Rafa? Mas acho que por hoje a gente já falou bastante aqui sobre as taxas de juros, Selic, taxa longa e as consequências para os investidores e para os produtos financeiros. Né? Acho que, enfim, se você quiser mandar a sua despedida aí, ou comentário final, manda bala. Acho que é isso. Todo mundo tem que sim ficar atento a todas as opções e alternativas de investimento. Essa queda nas taxas de juros tem forçado o brasileiro a se preocupar mais com isso, mas eu queria colocar um ponto relacionado à importância da educação financeira, que a gente fala tanto aqui, né? Porque é claro que quando o investidor decide tirar o dinheiro da renda fixa de curtíssimo prazo e jogar para alguns outros ativos, ele tem que estar muito atento aos riscos que eventualmente ele vai incorrer nessa decisão. Então, jogar dinheiro em bolsa, por exemplo, é algo que tem que ser feito com bastante cuidado, com bastante atenção, com orientação, porque são ativos de muito mais alto risco. Hoje, a volatilidade dos ativos de renda variável aumentou bastante por conta do comportamento do investidor pessoa física. Esses volumes estão influenciando, né, no comportamento dos preços que a gente tem visto na bolsa. E o investidor pessoa física, ele deu o passo de investir até em produtos derivativos. Quando a gente olha para a liquidez dos mini contratos futuros de índice Ibovespa e de dólar, a liquidez aumentou muito por conta do investidor pessoa física que está alocando ou que está fazendo apostas, vamos dizer assim, utilizando esses instrumentos para tentar ganhar dinheiro. Isso é bastante temerário, vamos dizer assim. Tem que tomar bastante cuidado. Então, só alertando para isso, né? Bastante dedicação aos estudos, cuidado nas decisões com investimento, mas acho que, de uma maneira geral, esse movimento de tirar o dinheiro do curto prazo, né, da renda fixa de curto prazo, direcionar para outros ativos, vai se traduzir em algo positivo para o investidor e para a economia brasileira de uma maneira como um todo, né? Então é isso, foi um prazer, um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Muito obrigado, Rafa. Gostei do comentário. A gente está trabalhando aqui para trazer um pouco mais de conhecimento para você que está interessado em entender mais sobre finanças, investimentos, de uma forma responsável, né? Então vamos tomar cuidado com esses aspectos. Acho que vale a pena falar dessa migração para derivativos e alguns perigos, né, que uma venda de dinheiro fácil podem acarretar, mas é importante a gente falar sobre esses temas todos. Muito obrigado você que acompanhou até agora, pela paciência, pelo interesse. A gente volta, claro, na semana que vem para falar mais sobre finanças pessoais, investimentos e economia. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.